noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês uma vez por mês, a terceira quinta-feira de cada mês, às 19 horas, horário do Brasil. É sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar aqui, compartilhando conhecimento, esse conhecimento que liberta, principalmente, tá? O que o Nelson Tavares vai falar aqui de novidade? Nada de novidade. Na verdade, o que nós trazemos aqui são algumas reflexões em cima da proposta de Jesus, desse entendimento mais profundo que a doutrina espírita nos traz, nos abraça e, claro, a gente vai trazer a nossa interpretação pessoal e alguns temas que acreditamos ser interessantes para a gente debater, pensar e refletir. E nesse tema de hoje, um tema muito especial, um tanto quanto diferente. Muita gente deve estar pensando assim: meu Deus, que papo de maluco é esse? Meu amigo obsessor? Que tema é esse? Meu amigo obsessor? Deve estar errado, não é possível. Deve ser o meu inimigo obsessor. É verdade, muitas vezes é o inimigo, mas também pode ser o amigo. E é por aí que a gente vai abordar para a gente entender mais profundamente alguns aspectos da obsessão. Vamos falar um pouquinho da obsessão clássica, tradicional, mas não só. Vamos entender essa sistemática e como nós podemos, de alguma forma, virar isso ao nosso favor, em nosso benefício, tá? Utilizar o obsessor como nosso amigo, tá bom? É mais ou menos essa ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Eu convido a todos também a me seguirem nas minhas mídias, nos meus canais. Eu tenho Instagram, YouTube, Facebook, podcast. Procura lá Nelson Tavares, tem bastante conteúdo. Também na playlist aqui na TV e Rádio Chico Xavier tem um encontro com Nelson Tavares, já algumas dezenas de encontros que nós tivemos aqui reunidos com diversos temas que a gente tenta trazer aqui. E temos também agora, nesse momento, está indo ao ar o estudo do livro Renovando Atitudes, também pela TV Rádio Chico Xavier. Vai ao ar aos sábados, às 19 horas. Todo dia um novo capítulo. É um estudo que nós já fizemos há mais de um ano, quase 2 anos atrás, que está sendo retransmitido. São 54 capítulos, tá? Deve estar indo ao ar mais ou menos nessa altura, o capítulo 5, o capítulo 6. Começou há pouco tempo. Também está lá, se vocês quiserem assistir. Tá? Um livro muito bom de Hamed, psicografado pelo Francisco Espírito Santo Neto. Mas ponto. Chega de delongas, vamos ao que interessa? Vamos à nossa oração. Primeiro, vamos tentar desconectar um pouco com a correria da vida, do dia a dia, do nosso cotidiano, elevar o nosso pensamento nesses breves minutos aqui, entrando em contato com a espiritualidade de luz. Tá bom? Então eu convido a todos, claro, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. E assim, inicialmente, agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, pelo teu amor derramado sobre nós, pelos teus ensinamentos, que nos guiam, que nos dão toda a diretriz para que possamos assim vencer as dificuldades da vida, crescer com elas e continuar evoluindo no caminho da felicidade que tu nos apresentou, Senhor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca nesse instante, que possamos aqui discutir, aprender um pouco mais com o ensinamento do Cristo e todo o ensinamento que a doutrina espírita nos traz do mundo pós-matéria e toda essa troca entre o plano espiritual e o plano material. Pedimos assim autorização para dar início a mais um encontro com Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Oração feita. Padrão já subiu, tá? A ideia é exatamente essa. Por isso que é importantíssimo a gente fazer sempre que possível a oração. Para quê?
para elevar o pensamento, elevar a vibração, porque se deixar, a gente fica com a vibração lá embaixo. Não sei vocês, falo por mim, tá? Então por isso que é importante, vamos orar mais todos os dias, sempre que possível, principalmente em momentos que a gente percebe, está atento, algum desequilíbrio no ambiente, alguma conversa, algum pensamento que não está muito legal. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, um pouco sobre a obsessão, tá bom? Vamos lá então, vamos começar? Primeiro vamos explicar um pouco da base, o que é a obsessão. Eu não vou me aprofundar muito hoje aqui, não vou me debruçar muito no aspecto obsessivo em si, mas eu quero retirar, a minha tentativa vai retirar algum aprendizado para a nossa melhora na nossa vida, no nosso hoje, também para aqueles que sofrem de obsessão permanente, contínua, ou já tiveram um episódio, ou até para se precaver de um futuro, de também se conectar, ou dar brechas para conexão com algum obsessor, tá bom? Essa é a ideia. Então a gente vai falar da obsessão clássica, que é a mais frequente, vamos começar por aí. O que acontece é o seguinte, basicamente falando, a obsessão é a influência espiritual negativa do desencarnado para o encarnado. Resumindo, aquele que já morreu, para nós que estamos aqui vivos, sofremos algum tipo de influência danosa, aquele que de alguma forma está nos prejudicando, intencionalmente ou não, conectados conosco através da nossa vibração, através do nosso pensamento. Se cria um laço, um elo entre o plano físico e o plano espiritual, aonde esses irmãos, e vou frisar a palavra irmão, que a gente vai falar um pouco sobre isso já já, que estão em dor, que estão em sofrimento e que muitas vezes querem nos prejudicar, diretamente ou indiretamente já estão nos prejudicando, se conectam a nós. Ponto. Mais ou menos é isso, tá, gente? Claro que, atenção, para quem quer estudar a obsessão, o que mais tem livro na doutrina espírita, Manuel Filomeno de Miranda é um que se debruça, que se aprofunda em todos os meandros dos processos obsessivos, para quem quer trabalhar com mediunidade, quem quer trabalhar em mesa mediúnica, quem quer um entendimento mais profundo, é mais do que necessário a gente compreender, entender isso a fundo, como é que funciona, só o funcionamento, que através do conhecimento fica mais fácil da gente gerir, lidar, conversar de frente, sem nenhuma grande dificuldade, sem nenhum misticismo, sem nenhumas crenças que muitas vezes as pessoas trazem ainda, daquela coisa que é o diabo, que meu Deus, que é influência negativa. Claro que é influência negativa. Obsessão é influência negativa. Mas calma, vamos entender que somos todos filhos do mesmo Pai. Isso é importantíssimo, tá? Porque, deixa eu começar por aqui, que muita gente, para não dizer a maioria, lida com a obsessão de que maneira? Eu quero me livrar. Vou assistir lá o Nelson, ou vou assistir essa história de obsessão, vou lá no centro tomar um passe, água frutificada, fazer esse tratamento desobsessivo, porque eu não quero mais isso na minha vida, não quero problema, quero tomar um comprimido anti-obsessão e resolver isso. Vamos lá, vamos entender, pessoal. A lei de amor e também a lei de ódio, importantíssimo, tá? O processo nunca vai ser o se livrar. O caminho, a direção é o amar. Vamos lembrar o que o Cristo nos falou: amai os vossos inimigos. Amai os teus inimigos. Ponto. Talvez ele não seja, esse obsessor, o teu inimigo hoje diretamente, porque você nem sabe quem é. Mas provavelmente, você é o inimigo dele. Por uma outra encarnação, um processo de vingança, o que aconteceu ou deixou de acontecer. A gente já vai falar 2 pontos aqui importantes que se
se estabelecem nessa conexão do obsessor. Mas vamos lá. O importante é a gente tratar e lidar principalmente com muito amor. Eu sei que é difícil, porque nesse momento são momentos de muito sofrimento, momentos que nós estamos sendo atacados, mas ainda assim, quando a gente entende que a caminhada é pelo amor e não pelo ódio, não pela repulsa, porque tem história aí, tá, gente? De alguma forma essa conexão já foi estabelecida. E claro que a gente quer desconectar, mas a gente pode desconectar com felicidade, abraçando, entendendo, ou então criando mais inimizade ainda. Se livrando, entre aspas, talvez por um momento e que, por um acaso ou mais na frente, se vacilar de novo, volta tudo de novo, tá? Então é importante a gente trazer luz e trazer amor. É mudar a frequência. Então traga para você uma nova frequência, uma frequência de luz, uma frequência de amor. E naturalmente, automaticamente, esse processo de você trazendo essa luz, essa vibração para você, se ele quiser, ele vai ficar com você, mas provavelmente ele não vai ficar, ele vai se afastar. O que nós precisamos é exatamente isso. O que a gente precisa entender é que são espíritos muito endurecidos ainda, que vivem em sombra. Em sombra. Só vive em sombra quem está com ausência de luz. E o que eles precisam é exatamente essa luz, é exatamente esse amor. Vamos relembrar uma coisa, pessoal. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então o que quer dizer? O teu obsessor é o teu irmão. Você pode não gostar dele, ele pode não gostar de você, mas um dia, tanto você quanto ele, nós vamos todos nos reunir no mesmo seio de amor. Mais cedo ou mais tarde, com mais ou com menos dor, com mais ou com menos alegria. Essa é uma opção minha, uma opção tua. A partir do momento que a gente tem consciência disso e como é que funciona essa dinâmica, é uma escolha que está na tua mão, que está na minha mão também. Tá? Vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Deixa eu voltar, que eu acabei pulando o processo obsessivo para a gente entender como é que acontecem essas conexões. Nelson, me explica por que um espírito obsessor se conecta comigo. O que acontece na minha vida que de repente, pimba, eu estou sendo obsediado. Olha só. Normalmente, tá, pessoal? Geralmente, normalmente, são duas questões que acontecem. Uma é a clássica, tradicional vingança, que de alguma forma, um passado não muito bonito nosso, de outras encarnações, que nós fizemos mal a alguém, e esse alguém quer justiça com as próprias mãos. E hoje nós encarnamos, estamos aqui na carne, num novo corpo, numa nova personalidade, mas o camarada ou a camarada está desencarnada e ainda quer justiça daquilo que ele foi lesado ou ela foi lesada lá atrás, ou acredita que foi lesado. E nos descobre aqui, hoje encarnados, pela faixa vibratória, pelo pensamento, muitas vezes demora um pouco mais, um pouco menos, e se conecta a nós, querendo nos prejudicar. Ah, tá num corpo novo, né? Tá se escondendo, mas eu sei quem você é. Agora eu vou te ferrar. Mais ou menos assim. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe o que eu estou falando. Ponto. Essa é a vingança tradicional, tá? Para ter vingança, alguém foi lesado, e provavelmente nós que lesamos. Porque a gente magoa, a gente machuca. Talvez não nessa encarnação, e tomara que não, mas infelizmente a gente mata ainda, faz sofrer, faz violências de todos os tipos, e alguém é lesado. E na dinâmica da vida nada passa impune. E aquele que nós matamos, talvez a gente acredita que resolveu ali. Ah, a vida é uma só, resolveu. Não, não resolveu. Às vezes ficou um problema aí, pendente. E às vezes esse espírito está querendo cobrar
alguma coisa que ele foi lesado lá atrás e fazer a tal justiça com as próprias mãos, porque ele também não compreendeu ainda a dinâmica do amor. Ele também não, com certeza ele não entendeu. Não estou dizendo que são processos fáceis, de forma alguma eu quero diminuir aqui a complexidade da questão, tá? Eu tento dar sempre uma abordagem mais tranquila, fazer exemplos, fazer até brincadeiras, mas é algo muito sério, algo muito complexo muitas vezes. O processo obsessivo às vezes é bem complexo, para não dizer muitas das vezes, mas há sempre a solução através do amor. Ponto final. Então vamos lá. Essa é uma das maneiras, a mais tradicional, que é a vingança, o processo obsessivo através da vingança. Porém, há um outro tipo de obsessor também, que é o obsessor que vem por aqui, ó, que não tem nada pessoal conosco, mas através daqui, ó, do pensamento, da nossa vibração, ele se conecta conosco, porque a gente está vibrando normalmente lá embaixo. E ele está em dor, em sofrimento, lá no plano espiritual. Mas aí ele vê alguém aqui, no plano físico, que fecha com ele. Pensa da mesma maneira. Ele lá no plano espiritual se reconhece em nós aqui e fala, caramba, o Nelson é gente como a gente, é dos meus, fechamento, é meu parça, tamo junto. E normalmente ele vai se conectar no quê? Nas minhas fraquezas, nos meus vícios, naquelas questões menos boas, menos produtivas, que estão normalmente distantes do amor, estão mais pelas paixões, pelos prazeres da carne, muitas vezes pelo ódio, pelo rancor, pela maledicência, por questões negativas que nós ainda fomentamos. E aí que vem a questão, fomentamos porque a gente quer. Ponto. Não vamos passar pano aqui, tá, gente? A gente sabe qual é o caminho, sabe que é o certo, sabe que é o errado. Mas muitas vezes a gente ainda permanece no caminho errado e quer ficar lá, e quer ficar lá. E aí o camarada ou a camarada, o espírito obsessor se conecta conosco. Não tem nada pessoal, mas ele só está aqui conosco, compartilhando dessas questões negativas. E acaba fazendo o quê? Nos fazendo mal. Por quê? Porque você já está abaixo. E aí você se conecta com quem está tão baixo ou mais baixo do que você. E pesa mais ainda e abaixa mais ainda. Então o processo obsessivo também acontece muito naturalmente. Com esses nossos pensamentos, com essa nossa vibração muitas vezes baixa. Então é importante a gente lembrar, não só por aí, tá, gente? É muito mais complexo. Eu estou aqui resumindo, porque a gente nem tem muito tempo. Isso dá para fazer estudos sobre isso. Tá? Obsessão, aliás, tem diversas obras de capítulos e capítulos e páginas que tratam só sobre obsessão. Ok? Eu quero fazer aqui um apanhado em geral para chegar na parte da amizade. Meu amigo obsessor, que já já a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas o mais importante é a gente entender, primeiramente, que esses espíritos em sofrimento são aqueles que se afastaram da lei de Deus. E por se afastar da lei de Deus, é assim que eles sofrem. E sim, eles querem, muitas vezes, nos fazer sofrer, e às vezes conseguem. Tá? E naquele momento, tem gozo, tem prazer, por estar fazendo a tal vingança, agora é assim que ele está pagando, etc e tal. Mas no fundo, quem mais sofre são eles. Porque eles, nesse momento, estão mais doentes do que nós. Hoje nós já temos alguma compreensão. Se você está comigo agora até aqui, meu irmão, já tem quase 20 minutos. Eu tenho certeza que você já entendeu mais ou menos a lei de amor. Não é porque o Nelson está falando, não. Eu sou aprendiz também, tá? Estou aqui para aprender. Estou aqui para aprender a amar. Todos, inclusive os nossos inimigos. Amai-vos como eu vos amei. Amai a todos. Amai os vossos inimigos. Ponto final. A lei é essa. A gente vai aprender de uma maneira ou de outra mais cedo ou mais tarde. Simples assim. Agora vamos entender, então, pulando, como é que acontece
essa dinâmica do espírito obsessor muito resumidamente. O que acontece é o seguinte: no plano espiritual, cai toda essa máscara, tudo isso que a gente não consegue enxergar muitas vezes, toda a nossa complexidade, da nossa personalidade, muitas vezes o nosso orgulho nos ofusca um pouco, o nosso entendimento do nosso eu, nosso ego. Enfim, tem tantas questões que balançam e dificultam, mas o espírito obsessor, que está do lado de lá, vê tudo às claras. Tem ali como se fosse um raio-x completo. E aí, como eles têm um raio-x do lado de lá completo, eles conseguem nos enxergar muito melhor do que nós mesmos nos enxergamos, do que nós próprios conseguimos nos enxergar. E exatamente nesse momento que eles utilizam dessa leitura mais ampliada do nosso eu, de quem nós somos enquanto espírito de verdade, e vão ali, ó, no calcanhar de Aquiles, exatamente nas nossas fraquezas. É assim que eles trabalham. Dessa forma. A dinâmica acontece por aí. Entendido? Certo, muito bem. Mas vamos lá. E daí que vem as tais tentações. E palavrinha que até balança. As tais tentações. Vamos entender o que é tentação. A tentação para o Nelson provavelmente vai ser uma tentação completamente diferente para você. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o teu momento evolutivo. E as minhas tentações têm a ver com o meu momento evolutivo. A gente não está aqui para comparar quem é melhor, quem é pior, não, tá? Eu tenho as minhas e você tem as suas. Todos nós temos as nossas, porque são exatamente esses pontos fracos que um dia vão deixar de ser tentações quando a gente conseguir ultrapassar, conquistar o tal valor que ainda não foi conquistado. E por isso que nós temos ainda tais tentações. Muitos de nós, num passado, e quando eu falo passado não é outra encarnação, não, nessa encarnação, já tivemos tentações há 5, 10, 15, 20 anos atrás, que hoje já não são mais. Ótimo. Tá? É uma exemplificação de como como de alguma forma nós evoluímos, como nós crescemos nesse sentido. Mas ainda há outras que nós precisamos aprimorar, precisamos dar uma atenção, se a gente quer melhorar, se a gente quer continuar crescendo. E aí, esse espírito obsessor consegue nos enxergar nu e cru, tal e qual como nós somos. E vem aí exatamente o pulo do gato. Porque o que acontece? É o mais complicado, porque a partir desse momento que eles podem utilizar isso e utilizam para nos tentar e para nos prejudicar, para ser aí um motivo da nossa queda, as tais tentações, da mesma forma, isso pode ser enxergado, nós podemos enxergar como uma ajuda. É uma ajuda que o obsessor está dando para nós. Ah, Nelson, mas que papo de maluco, o que você está falando que eu não estou entendendo? Olha só, se nós não conseguimos enxergar, o obsessor vem e nos mostra. Está aí, ó. Está aí o que você tem que trabalhar. É esse o sentido da amizade. Claro que o obsessor não vai ser o amigo como o nosso amigo. Vamos falar um pouquinho sobre amizade rapidamente. O que é amizade? Como eu entendo, tá, pessoal? Cada um entende amizade de uma forma, mas como eu entendo é o seguinte: amigo é aquele que está do nosso lado, que nos ama, que torce por nós. Não tem nada a ver com inveja e também não tem nada a ver com bajulação, tá? Porque o amigo de verdade, ele nos ama, ele nos apoia, mas também nos mostra quando a gente está errado. Porque se não mostrar é só bajular. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, sorrisinho, você é lindo, você é linda, tá tudo ok. Nem sempre tá tudo ok. Mas o nosso amigo está ali, no momento bom e no momento ruim. Esse é o conceito de amizade. Claro que o obsessor não vai ser amigo dessa forma, mas a gente pode enxergar essa amizade, ou melhor, essa ajuda, a partir do momento que ele nos mostra de verdade quem nós somos. Que a gente não está conseguindo enxergar muito bem.
porque eu me acho muito bom e eu não sou fraco. E comigo não, eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu já estou num outro nível. E aí ele vem e mostra lá, olha, como você é fraco. E a gente pode se derrubar e cair ou fazer o contrário. Utilizar isso como ferramenta para dar mais atenção a esse ponto. Para trabalhar exatamente aí essa fraqueza que o espírito obsessor mostrou para nós. Que a gente não estava entendendo, não estava percebendo, não estava vendo ainda. Então é ruim, mas pode ser bom ao mesmo tempo. Depende. Depende do quê? Depende de como a gente enxerga. O obsessor, no fundo, a médio e longo prazo, vamos pensar assim, não naquele primeiro momento de dor, de sofrimento, de queda, mas ele pode ser enxergado, sim, como uma ajuda, mostrando exatamente isso que a gente pode melhorar. Porque vamos entender uma coisa, pessoal, olha só, com ou sem obsessor, existe uma fraqueza. Ponto final. O que ele faz é jogar na nossa cara. Só isso. O obsessor, por nos querer mal, naquele momento, ele vai pegar aquilo e vai potencializar. Vai jogar logo e vai falar, olha aí, ó, tá vendo? Caiu, né? E vai estar feliz no momento da nossa queda. E por isso que temos desde a oração muito antiga, que todo mundo conhece, não nos deixeis cair em tentações, porque a tentação faz parte da vida de todos nós. Espíritos em prova, espíritos em expiação, espíritos imperfeitos, que todos nós somos, espíritos orgulhosos, espíritos egoístas, que todos nós somos. Não nos deixeis cair em tentações. É o pedido que se faz para o Pai. Mas, de um outro lado, tem uma frase famosa, muito mundana, que se diz assim, ah, não, deixa a vida levar, vida leva eu, já dizia o Zeca Pagodinho. Eu gosto dele, tá, pessoal? Eu utilizo essa música aqui só para fazer essa referência, porque muita gente, não, a vida vai levando, é assim mesmo, a gente toca o barco, vamos que vamos. Tá, mas e aí eu te pergunto, leva para onde? Para onde a vida nos leva? Ou melhor, vou fazer uma sugestão aqui. Será que não é melhor a gente levar a vida para onde a gente quer? Principalmente dando essas brechas para paixões, muitas vezes, que é o motivo das nossas quedas. Não só, tá, pessoal? Mas na maioria das vezes. As paixões materiais aqui, algumas questões, principalmente vinculadas a dinheiro, a sexo, aos prazeres da carne, não só, tá? Mas são dois pontos ainda de maior fraqueza que nós temos aqui, são esses dois. Então, qual é a sugestão que a gente pode fazer? Vigilância. Vigilância, entender que qualquer momento a gente pode cair, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é ter atenção, é permanecer vigilante o tempo inteiro, é ser forte, sim, cada vez mais forte, mas também se reconhecer imperfeito e saber que a gente erra e por isso nós somos falhos e que a gente esteja mais atento para que não caiamos em tentação. Será que existe essa conjugação? Talvez exista. Se não tiver, professores de português, me ajudem aí, por favor. Às vezes eu também cometo minhas falhas aqui no português. Mas vamos lá. Pensamento positivo. Pensamento positivo, pessoal, é o seguinte. É libertador, tá? É para mudar a vida. Não é para pensar positivo só quando eu assisto palestra lá no Centro Espírita e tomo água frutificada, eu passe e assisto o estudo, e o estudo do Nelson também, assistam, tá, pessoal? Tomara que vocês gostem. E aí eu fico bem, tô pensamento vibrativo, vibração positiva, aí eu desligo aquilo, volto para casa, já ligo a televisão, já tô brigando com o vizinho, xingando a cunhada, dando um tapa no garoto, e volta tudo a mesma coisa. Pensamento positivo é pensar o máximo possível no bem, vibrar o máximo possível no bom. É enxergar o mundo
enxergar tudo que está errado na outra pessoa e fazer o contrário. E fazer o que é certo. Isso é vibrar no bem, isso é vibrar no amor. Isso é uma escolha tua, é uma escolha minha, é uma escolha nossa. É uma opção. Uma opção para quê? Uma opção para mudar a nossa vida. Hoje. Tomar controle da nossa vida. Não mais deixar a vida nos levar ou alguém nos levar. Nós levamos a nossa vida para onde a gente quiser. E persistência, tá, pessoal? Persistência. Não é só um momento. Por isso tem que ter vigilância e persistência. Isso é uma característica do obsessor, tá? A persistência. Porque vai estar ali. Aquela história da água mole, pedra dura, vai estar ali minando. Mas olha só, vamos jogar com isso também. Se o obsessor é persistente, sejamos persistentes também no bem, no amor. A frase libertadora que eu vou dizer para vocês agora, pega papel e caneta, por favor. Olha só. A sombra só se aproxima quando não há luz. Ponto. Vou repetir. A sombra só se aproxima quando não há luz. O que eu quero dizer com isso? O espírito obsessor só chega a nós, se conecta conosco, porque nós não temos luz. Então que possamos trazer luz, que possamos ser luz, que automaticamente nada nem ninguém vai se conectar, que não esteja nesse padrão vibratório. A proposta aqui é a gente fazer isso aqui, ó, subir o padrão vibratório, que nem eu fiz agora no início, aquela oração rapidinho, a gente fez aqui 2 minutinhos, subimos a vibração, a ideia está sempre lá em cima. Claro que é difícil, claro que a gente está no mundo encarnado, claro que tem muita maldade, tem muita violência, a nossa constituição ainda, nós enquanto espíritos que somos ainda vibramos muito baixo, é complicado, mas ainda assim dá para fazer um esforcinho, pessoal. Pega um livro edificante, assiste uma palestra, desliga um pouco o noticiário e assiste um Divaldo Franco com Chico Xavier, pega um livro, assiste o Nelson Tavares. Não sei se não estou tão iluminado assim, mas se puder, se te fizer bem, te trouxer alegria, amor, que bom, sigamos. É isso, escuta uma música que toca o seu coração, uma música boa, tá? Não é o pancadão, a música que vai do momento, da dança sensual. Vai assistir um filme que toca o teu coração e te encanta, e te ilumina, e te sensibiliza, e traz o melhor de si. Não o filme de terror, o filme de violência, de tiro, de conspiração, o que é que seja. Essas são as escolhas. São as escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Essa é a luz que a gente pode trazer constantemente para a nossa vida. Essa é a nossa escolha, a nossa opção. Vamos pegar, pessoal, toda a nossa energia, toda a força que a gente tem, toda a preocupação que nós temos com a nossa aparência. Por exemplo, tá? Vou só dar um exemplo aqui. Ah, porque será que eu estou bonito, eu estou bonita? Será que eu estou no peso bom, no peso legal? Será que eu estou bem vestido? Será que o meu corte de cabelo está bem? O meu óculos, a minha camiseta, a minha bolsa, o meu sapato? Pega tudo isso, toda essa energia, e desloca ou realoca ela, sabe para quê? Para o teu mundo interior. Te preocupa também com o teu interno, não só com o externo. Claro que o externo é importante, não estou falando para ninguém ficar largado, não. Se você pode ficar bonito, pode ficar bonita, fique. Fique, pinte o cabelo. Eu não pinto cabelo não, tá, gente? Uma roupa nova, uma roupa bonita, se você pode, tem dinheiro, tem condições, por que não? Dá sempre para se ajeitar, para ficar um pouquinho melhor. Faz bem, é ótimo. Mas olha só, vamos dar atenção também ao nosso mundo interior, ao nosso pensamento, a nossa vibração, o que a gente está pensando, o que a gente está vibrando, como é que a gente está alimentando, nos alimentando aqui dentro. Será que a gente está dando essa atenção também? Ou não? É aí que a espiritualidade de luz vai se conectar, ou a espiritualidade de sombra, um espírito obsessor. Com esse cuidado interno que a gente tem
não só o externo. Não adianta nada a gente estar super bonito, super magra, fez plástica, lipo, roupa nova, tá pronto para tirar aquela foto linda no Instagram. E aqui dentro, como é que tá? Como é que tá aqui dentro? Como é que está o teu mundo interior? Como é que estão as tuas conexões? Diga o que pensas, que te direis quem vai estar contigo, quem vai fechar contigo. Sabe quem que vai fechar contigo? O espírito de luz ou o espírito de sombra, de acordo com a tua vibração. É simples assim, pessoal. Faz um teste. Pega essa teoria que eu estou te dando e testa. Testa. Bota um dia para você ler, estudar, vibrar o tempo inteiro, o máximo possível, claro, é difícil, na luz, no amor, e pega um dia e fica o tempo inteiro assistindo noticiário na TV, aquele bem sanguinário. Depois para um pouco e fica 10 minutos e repara o teu estado mental, a tua perturbação interna ou a tua alegria, as tuas conexões. Naturalmente, isso que vai estar no teu entorno, ao teu redor. Todo incêndio, pessoal, todo incêndio, às vezes começa, nem todo, tá? Mas a maioria dos incêndios, começam com uma labaretazinha só. E aí a gente vai alimentando, vai deixando correr, o fogo lamber, e quando a gente vai ver, tá pegando fogo tudo. E aí que vem a vigilância, para estar atento aos nossos pensamentos, estar atento à nossa vibração, estar atento à forma como a gente está lidando. Eu falei ainda há pouco de pegar o erro dos outros e fazer diferente, fazer o certo. Aquilo que você reconhece errado no outro, faz certo. Tá. Mas o que acontece a maioria das vezes é o seguinte, a gente começa reparando o defeito do outro, aí começa aqui mentalmente, fulano tá errado, ele fez isso, ele fez aquilo, a gente vai alimentando, e daqui a pouco, rapidinho, olha, vira uma maledicência. Já, muito fácil, a gente comenta com fulano, sabe, aquele parente, aquele vizinho, pega o WhatsApp, fulano, você não sabe, olha, a fulaninha, o ciclano fez isso, e começa aquele processo de julgamento, sabe, que vai exatamente o oposto, por exemplo, ao que o Cristo nos ensina, indulgência para com os erros alheios. Todo mundo erra, deixa ele no erro lá dele. Te preocupa com o teu erro e foca em ser melhor e ponto. Pessoal, já estouramos nosso horário. Tomara que essa reflexão tenha sido interessante. Tomara que eu tenha conseguido passar a ideia do amigo obsessor, porque a gente pode, sim, também, até nesse momento tão complexo que é a obsessão, tirar ou extrair algo de positivo por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer a oração agora e convido a todos, para quem quiser, claro, sentir a vontade, a fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, pelo Teu amor, por tudo, Senhor. Obrigado por mais essa encarnação, por estarmos aqui vivendo, aprendendo através das experiências necessárias que Tu coloca à nossa frente, em nosso caminho. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo, por tanto amor derramado sobre nós, essa fonte que quem bebe nunca terá mais sede, essa fonte que nós buscamos beber da Tua água. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores dessa proposta, desse encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier, com muito amor que preparam esse ambiente para a nossa reflexão, para essa busca no alto, para essa busca de compreender e vivenciar principalmente esse amor que o Cristo nos ensinou. E assim, humildemente, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Hoje a gente estourou o horário tão estourado, vai dar 40 minutos de vídeo. A proposta é fazer em 30, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, beijos e abraços a todos e até o mês que vem com o próximo encontro com o Nelson Tavares. Tchau, tchau.